Gente, então, hoje eu tô parecendo assim, meio. Parece que eu tô atrapalhada, mas não tô atrapalhada, porque eu tô em casa. E aí, isso daqui é café, isso daqui é um ovo batido, ou gemada. Eu gosto de chamar mais de gemada. Ovo batido, tem gente chama de bate-bate, mas é um ovo. Aí eu bati a clara em neve, depois coloquei a gema, misturei açúcar e farinha de mandioca. Isso daqui é uma das coisas que eu mais gosto de comer, de qualquer coisa. De sobremesa, de café da manhã, de café da tarde, qualquer hora. É um ovo cru, então, tem gente que tem nojinho. Então, se você tem nojinho, né? Você dá licença. Mas assim, se você não tem nojinho, você fica me ouvindo que a história é boa. Eu vou contar um caso meu, tá? Uma coisa que me aconteceu esse final de semana, não é nada assim, é, vamos dizer assim, clínico. Porque é um assunto meu, é algo pessoal que me aconteceu no final de semana, mas que eu fiquei com vontade de compartilhar com vocês, porque, gente, eu sou uma ser humana, né? Um ser humano. Então, assim, eu tenho uma vida normal, eu sou casada, eu tenho 2 filhos. Então, então o que aconteceu foi uma situação, né, que eu criei no final de semana, e no meio do caminho eu arrependi de ter criado, mas depois eu consegui extrair coisas boas, então eu vou contar isso pra vocês, tá? Pra você que me ouviu. Só que comendo uma gemada, tá? Pra gente ganhar tempo, porque tá armando um pé d'água. Tomara que dê pra gravar até antes de cair a chuva, porque senão eu vou ter que sair correndo, porque eu tô com roupa no varal. Mas então vamos lá. Final de semana, tô no interior de Goiás, né? Final de semana eu encuquei que eu queria ir no Cristo Redentor, que tem na cidade Três Ranchos, que é aqui pertinho que eu moro. Então, a cidade Três Ranchos tem um lago muito bonito, um lago azul, tem um Cristo Redentor muito bonito, muito novo, muito, né, reformado, enfim. E eu queria ir lá, porque lá uma foto bonita, enfim, uma paisagem linda, um clima, né, ar puro e tudo mais. Queria ir lá com a minha família e fomos. Só que eu também não queria ir só lá, porque eu sabia que lá também eles inauguraram um negócio que se chama Mirante, que é um negócio que você sobe, é uma trilha. Vai vendo, é uma trilha. E daí você sobe, ficar nas alturas e também chega lá, tipo assim, você vê todo o lago e vê um tanto de verde, assim, a cidade é muito bonito, à vista. Porém, eu continuei vendo só por imagem e por vídeos, porque nós não conseguimos chegar lá. Eu já te falo o que foi que aconteceu. Então, assim, nós fomos com a nossa família até no Cristo do Bem, nós fomos, tiramos foto e tudo mais. Quando a gente decidiu pegar a tal da trilha, eu não sabia, não me informei antes de ir, que tipo assim, tinha uma trilha mais tranquila, que daria pra mim subir assim, sem tantas dificuldades, e tinha uma outra trilha, que era tipo assim, pra atleta mesmo, pra gente ficar acostumado a fazer isso. E aí, nós fomos nessa, nós fomos por essa, que é, tipo assim, bem, o nível de dificuldade dela é alto, é altíssimo. Nós começamos. E, tipo, com 10 minutos que a gente tava andando, eu já tava assim, ó, super fadigada, colocando os blocos pra fora, quase de cansaço. O único que tava mais de boa e tranquilo era o meu filho, azedo, mal-humorado, Marcos Paulo, que ele foi grilado, mas aí quando ele chegou lá e viu que era uma aventura que pra ele era tranquilo, porque ele tem um bom condicionamento físico, né? E ele subiu assim, igual um tiro. E aí nós gritando ele, porque tava só a gente tava com o mapa no celular, então assim, não podia sumir lá pra cima, a gente nem sabia o que tinha lá. Aí ele ficava chamando, ele foi ficando grilado com aquilo. Resumo da ópera. A gente andou subindo, né, em torno de uns 30 minutos. E andando, parando, pelejando, mas não caindo, não machucando, não aconteceu nada demais. Só que assim, ó, a gente andou por volta de 30 minutos. Eu olhei no relógio, esse relógio, por sinal, não podia ir pra nada. 6 horas da noite, 6 horas. Eu tava claro, mas 6 horas. Daí eu falei pro meu marido, você não acha que é melhor a gente voltar? Por quê? Porque segundo o mapinha que a gente tava olhando, a gente ainda tinha pelo menos mais meia hora de subida pra andar. Então a gente viu que não daria. Não que a gente não daria conta, mas não daria tempo de subir e depois descer no claro, porque a gente tava no meio de uma mata, sem uma lanterna, só com o celular, acabando a bateria e tudo mais. E assim, sem preparamento nenhum, a gente não tinha comida, a gente não tinha. A água já tava acabando também. Então a gente decidiu descer, voltar. De novo, o aborrecido desceu igual uma bala. E aí, depois a gente foi descendo. E a única que curtiu isso muito, esse tudo, né, o rolê todo muito, foi a menina mais nova de 6 anos. E assim, eu resumi isso tudo pra falar especialmente da reação dela, assim, porque ela curtiu muito esse rolê. Até que lá no Cristo ela ficou meio assim, sem graça. Mas na hora que foi a hora realmente da trilha, ela curtiu muito, assim, ela teve as dificuldadezinhas dela também, porque pra uma criança também realmente estava difícil. Mas ela riu o tempo todo. Ela riu, curtiu o tempo todo, até quando ela escorregava, ela levou muito assim na esportiva. Esportiva, que eu, meu marido, meu filho mais velho nem se fala, a gente não teve, por quê? O meu filho mais velho, porque realmente tá na fase da aborrecência, e eu já gravei vídeo aqui pra falar pra vocês que essa fase é a mais difícil de agradar. Eles estão assim, o que eles pensam, a decisão deles tá acima do certo e do errado. Então eles não, sabe, não tem muito senso de um monte de coisa. Faz parte da idade. Agora, eu e meu esposo, o que foi? Ah, Cris, mas é porque você não ia dar conta de subir? Não, eu daria conta. Eu ainda brinquei na outra rede social, que assim, que presepada que eu fui enviar, porque fiquei cansada aqui. Mas assim, se eu continuasse, né, descansando, mas eu conseguiria voltar mais. A minha preocupação bateu quando deu 18 horas, a gente já tava no meio do percurso pra ir. Depois eu teria que voltar. E por que pra minha filha mais nova, ela assim, ela queria continuar, não queria ir embora. E quando a gente falou que foi embora, ela continuou curtindo do mesmo jeito. E quando a gente entrou no carro pra voltar pra cidade, ela continuou curtindo e falou que dia que a gente vai de novo e que vai pela trilha mais fácil e tudo mais. Porque ela tá na fase da inocência. E na fase da inocência, a gente vai, a gente só curte as coisas.
Agora, o adulto, ele não vive na inocência. O adulto, ele tem consciência do certo e errado. Um adulto, a gente tem consciência de responsabilidades. Então, o que pesou pra mim foi o quê? A responsabilidade. Então, eu queria muito que se você realmente chegou até aqui, queria muito separar para pensar nesse sentido. Que, às vezes a gente vai tomar algumas decisões, algumas atitudes, que, putz, às vezes no meio do caminho a gente vai falar assim, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo? Mas, quando você se der conta de que talvez a atitude que você tá tomando não é a melhor, talvez o caminho que você tá fazendo não é o ideal, você precisa de ter a consciência e alterar a rota. Alterar a rota. E não quer dizer que isso vai impedir que o resultado final seja bom, seja satisfatório pra você, porque no nosso caso, até onde a gente subiu, deu pra ver o pôr do sol lá muito bonito, eu até tirei uma foto. Tirei uma foto legal e postei, tá lá na outra rede, tá lá. Então, assim, depois que passou, que a gente chegou no carro e tal, respirei, tava todo mundo seguro, ninguém se machucou. Tá, tudo ótimo. Mas, assim, essa questão, trazer para a consciência, a questão de ir na inocência e de entrar em presepadas pela inocência e de fazer burrada mesmo na inocência, isso não é coisa para adulto, isso é coisa para criança. Para criança, isso é uma coisa muito boa, inclusive, que a gente tem até que admirar, porque quer dizer que realmente está na fase que tem que estar, que é a fase da inocência. Mas não para nós adultos. A gente perceber que se continuar naquele erro ali, naquele negócio, vai dar ruim, a gente precisa ter essa clareza mental. Não, peraí, eu não calculei direito questão de horário, não calculei questão de distância e tudo mais, vamos cancelar isso, depois a gente volta e faz de novo. É isso que eu queria deixar pra vocês. Eu vou continuar comendo meu ovo, beber meu café. Experimenta depois, tá? Gemada com café, uma delícia.